Bom dia, galera! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o HPM Plus, que é um dos bônus que a empresa paga, né, pra gente que trabalha o multinível. Então, a ideia é fazer um vídeo para cada bônus da CredMiner, tá? Eu ia fazer um vídeo só sobre todos os bônus, só que eu achei que ficou muito grande, que ficou até meio confuso. Então, eu achei melhor fazer um vídeo explicando cada bônus da CredMiner. Então, esse vídeo ele vai exclusivamente ou para quem trabalha o multinível ou para quem quer trabalhar o multinível, tá? Então, aquele cara que entrou na empresa só para investir, para fazer a mineração, esse vídeo não vai servir para ele, tá? Esse vídeo vai servir exclusivamente ou para quem faz o multinível ou para quem quer fazer o multinível e especialmente para quem entrou agora na empresa e não entende direito como é que funciona esses bônus ainda, tá? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é o HPM Plus? O HPM Plus é um bônus que a empresa me dá, tá? Por eu trabalhar, indicar a CredMiner para outras pessoas. Então, como é que ele funciona? A cada 15 HPMs contratados na minha rede, eu ganho um HPM Plus que vai minerar por 63 dias, tá? Então, tem 15 HPMs na minha rede. O que a empresa faz? Ela me dá um HPM Plus minerando por 63 dias. Beleza. Onde que eu vejo isso? Vou lá no Mining HPM Plus. Beleza, vamos entender então essa telinha aqui. Então, plano de 25 HPMs, o que é isso? É o plano que eu tenho na minha conta, tá? Na minha conta eu tenho um plano de 25 HPMs. O meu plano de carreira é líder. Então, eu sou líder na CredMiner, né? Bati a minha segunda qualificação de líder, beleza. E eu ganho em 5 níveis, em 5 gerações, tá? Então, vamos entender aí por que eu ganho em 5 gerações e em quantas gerações cada um pode ganhar. Então, funciona da seguinte forma. O HPM Plus, diferente de outras bonificações que a empresa paga, o HPM Plus, enquanto eu não virar sênior, tá? O que manda é o plano que eu tenho na minha conta. Então, se eu tiver um plano de 1 HPM contratado, eu vou ganhar sobre um nível, sobre uma geração. Se eu tiver um plano de 3 HPMs, eu vou ganhar sobre 2 níveis, sobre 2 gerações, tá? Eu fiz até uma tabelinha aqui. Não tá muito boa, mas eu acho que dá para entender bem. Então, vamos lá. Se eu tenho um plano de 1 HPM na minha conta, tá? Eu contratei um plano de 1 HPM. Eu posso receber o HPM Plus sobre uma geração. Então, sobre todas as pessoas que eu indicar, a lateralidade é livre, tá, gente? Então, se eu indicar 10 pessoas, eu vou ganhar o HPM Plus sobre os planos que essas 10 pessoas fizerem. Se eu indicar 100 pessoas, eu vou ganhar sobre as 100 pessoas. Se eu indicar 1000 pessoas, eu vou ganhar sobre as 1000 pessoas. Tá? Só que como eu tenho um plano só de 1 HPM na minha conta, eu ganho só sobre as minhas indicações, beleza? Se eu tiver um plano de 3 HPMs, eu ganho até a segunda geração. O que isso significa? Significa que eu ganho sobre as pessoas que eu indicar e sobre as pessoas que essas pessoas que eu indiquei indicaram, tá? Então, eu ganho sobre e sobre os indicados dos meus indicados. Beleza? Segunda geração. Se eu tiver contratado um plano de 10 HPMs, eu ganho o HPM Plus sobre 3 gerações. Se eu tiver contratado um plano de 15, sobre 4 gerações. Se eu tiver um plano de 25, eu ganho em 5 gerações, que é o que acontece lá comigo. Se eu tiver um plano de 40 HPMs, eu ganho sobre 6 gerações. E a 7ª e a 8ª geração? A 7ª e a 8ª geração eu só vou ganhar quando eu atingir a 7ª geração, quando eu atingir o nível de sênior, e a 8ª geração eu só vou ganhar quando eu atingir o nível de manager. Então, até eu me qualificar a sênior, o que vai mandar é o plano que eu tenho na minha conta, tá? Se eu tenho um plano de 1 HPM, eu ganho o HPM Plus só sobre a primeira geração. Se eu tiver um plano de 40 HPMs, eu ganho o HPM Plus até a minha 6ª geração. Beleza? Então, vamos voltar lá para a minha conta. Então, vamos lá. Como a minha qualificação é de líder, eu não cheguei a sênior ainda, o que está mandando é o plano que eu tenho. Como eu tenho um plano de 25 HPMs, eu ganho sobre 5 gerações.
Ah, outra dúvida. E se eu tiver um plano de 15 HPMs e fizer um upgrade para um plano de 25 HPMs? Aí eu fico com 40 HPMs minerando, então eu ganho até a sexta geração? Não, não ganho. O que manda é o plano maior que eu tenho. O maior não é a soma dos planos, tá? É o maior plano que eu tenho na minha conta. Então, se eu tenho um plano de 15, fiz o upgrade para um plano de 25, se eu tenho um plano de 15, eu vou ganhar sobre 4 gerações. Se eu fiz o upgrade para o plano de 25, eu vou passar a ganhar sobre 5 gerações. Se eu fizer um upgrade para um plano de 40, aí sim eu começo a ganhar sobre 6 gerações. Beleza? Ficou claro? Então, vamos lá, vamos seguir. Então, eu já vi que eu ganho até a quinta geração, porque o meu plano é de 25 HPMs, tá? E como é que funciona a soma desses HPMs? Vamos lá. A gente vê aí, HPM total são os HPMs que já foram feitos essa semana, tá? Então, essa semana, na minha rede, até a quinta geração, já foram feitos 15,9 HPMs, tá? HPMs remanescentes são os HPMs que ficaram da semana passada, 3,20. Como assim ficaram da semana passada? Por exemplo, semana passada eu fiz na minha rede, até a quinta geração, 33,20 HPMs. Quantos HPMs Plus eu ganhei? Se a cada 15 a empresa me paga 1 HPM Plus, eu fiz 33,20, a empresa me pagou 2 HPMs Plus e sobraram 3,20. Então, ele fica aqui no HPM remanescente. Eu não perco esses HPMs, tá, gente? Então, eu fiz 15,9 essa semana, 3,20 foi o que sobrou da semana passada, então, no total, eu tenho 19,1. Por exemplo, se fechasse hoje, tá? Se hoje fechasse o HPM, a soma, né, de tudo isso, acontece sempre de domingo para segunda, às 2 horas da manhã. Então, de domingo para segunda, às 2 horas da manhã, ele fecha quantos HPMs eu tive na semana e quantos HPMs Plus a empresa vai me dar, tá? Fecha isso e começa a me pagar segunda-feira, às 11h30 da noite, tá? Começa a me pagar esses HPMs Plus por 63 dias. Então, por exemplo, se hoje fosse segunda-feira, 2 horas da manhã, né? Madrugada de domingo para segunda, às 2 da manhã. O que aconteceria? Vai fechar aqui. Eu tenho, no total, 19,1 HPMs. A empresa vai me dar 1 HPM Plus, vai sobrar 4,1, que vai ficar como remanescente para a semana que vem, tá? Então, é isso que acontece. Eu não perco os HPMs que sobram, tá? Se por acaso eu fizer mais do que 15 HPMs na semana, a minha rede, né, fizer mais do que 15 HPMs na semana, eu não perco esses outros HPMs. Eles simplesmente passam para a semana seguinte, tá? Passam a somar lá na semana seguinte. Então, ciclos, 1. Por que 1? Porque eu tenho 19,1 essa semana, então eu só ganhei 1 HPM Plus essa semana. Beleza? Até agora, né? É como se fechasse hoje. Se fechasse hoje, eu ganhei 1 HPM Plus e sobrou 4,1 que vai ficar lá para a semana que vem. Esse máximo de ciclos aqui, ciclos disponíveis, sim tem a ver com a qualificação, tá? Então, como a minha qualificação é de líder, eu tenho um máximo de ciclos de 250, tá? Então, eu tenho 250 ciclos que eu posso usar. Ciclos disponíveis, 235. Por que tem 235 disponíveis? Porque eu estou usando 15 ciclos da empresa, tá? Então, eu estou usando 15 HPMs Plus. A empresa já está me pagando 15 HPMs Plus. Então, essa semana vai ter mais um, eu vou ficar lá com ciclos disponíveis 234. Ah, mas se por acaso, quando fechar essa semana, no domingo, né? No domingo, acabar a mineração de um dos meus ciclos. Por exemplo, eu tenho um ciclo lá eu tenho uma mineração de 2 HPMs Plus que acaba no domingo. O que acontece? Como acabou, ele volta para os meus ciclos disponíveis, tá? Então, hoje, eu estou ganhando em HPM Plus 15, tá? 15 HPMs Plus. Por isso que eu tenho 235 disponíveis. Beleza? E onde que eu vejo esses HPMs que foram contratados essa semana? Então, se eu descer lá no final do HPM Plus, aparece aqui todos os planos que foram feitos essa semana. Seja plano fechado, seja HPM Flex, tá? HPM Flex também conta com HPM feito na semana. Então, por exemplo, eu tenho aqui
na minha segunda geração, um plano de 1 HPM. Aí eu tenho na minha segunda geração um plano de 1.5, que provavelmente não, com certeza foi um HPM Flex, né? A gente não tem plano de 1.5. Então eu tenho um HPM Flex aqui de 1.5. Eu tenho um HPM Flex de 1.1. Eu tenho mais um plano ou HPM Flex de 1, mais um de 3.1, 2.4. Então aqui eu vejo tudo o que foi feito durante a semana de HPM na minha rede, beleza? E aqui eu tenho o histórico das outras semanas, tá, gente? Então tenho o histórico aqui desde o dia 3 de setembro, quando eu ainda era starter, tá? Enfim, ele vai aparecendo o histórico de toda semana aqui, beleza? Então, depois que eu vejo os HPMs Plus, que referente a essa semana, né? O que está acontecendo essa semana, eu quero ver todos os HPMs Plus que eu já tenho contratado lá. Então, como é que eu faço para ver isso? Eu vou lá em Mining, Minhas Minerações. Então, aqui em Minhas Minerações vão aparecer todas as minhas minerações. Plano que eu tenho contratado. Se eu tiver alguma flex, vai aparecer aqui também. E se eu tiver algum HPM Plus, né, algum plano de mineração de HPM Plus, também vai aparecer aqui. Então, olha aqui, está aparecendo aquele meu plano de 25 HPMs, né? Que na verdade não são 25, são 28,32, porque na verdade ele está somado, eu tenho upgrade nessa conta, né? Então eu comecei com um voucher que a empresa tinha de $25, que era 0,32 HPMs, né? Esse voucher não existe mais, mas na época que eu entrei existia, então eu tinha esse voucher de $25, que era 0,32 HPMs. Depois eu fiz um upgrade para um plano de 3 HPMs, depois fiz um upgrade para um plano de 25, então fiquei com 28,32 nessa conta. E aqui vai aparecer todos os HPMs Plus que eu tenho e que eu já tive. Então, ó, tive um HPM Plus, um plano de 1 HPM Plus aqui que começou dia 3 de setembro e terminou dia 5 de novembro, tá? Quanto que eu recebi? Eu recebi 24,09. Tive um de 3 HPMs que minerou do dia 10 de setembro até o dia 12 de novembro. Recebi 71,7 por esse plano. Aí tive um outro HPM Plus de 2, né? 2 HPMs Plus, que eu recebi 44,66 e acabou dia 3 de dezembro. E aí, se eu for lá para o final, tem os planos que eu estou recebendo ainda. Então, aqui, por exemplo, ó, esse plano aqui, 3 HPMs Plus, eu já recebi 32,64, porém ele ainda não acabou, ele vai acabar dia 4 de março, tá? Eu comecei a receber dia 31 de dezembro, vai acabar dia 4 de março, sempre por 63 dias, tá? E aqui vai aparecer todos os que eu já tive. Toda semana ele fecha e aí fica aparecendo aqui em minhas minerações. E aqui no final tem o total de HPMs de planos ativos. Então, tenho 43,32, porque somou aqueles 28,32 e mais os 15 HPMs que eu tenho minerando ainda. Então, hoje eu tenho 43,32 HPMs minerando nessa conta. Beleza? Então, agora acho que fechou. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que a gente vai tentar responder tudo, tá? E deixem sugestões para os próximos vídeos. E vamos que vamos. Tamo junto, gente. Valeu. Obrigada.